Paz e graça a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Olha, nós aqui outra vez para a nossa reflexão. E hoje quero tratar com os irmãos nessa reflexão, com todos vocês, a respeito sobre o casamento e sobre o sexo e a vontade de Deus, tá? Nós vamos falar sobre esse tema porque no mundo hoje moderno que estamos vivendo, precisamos refletir muito, né? O sexo é um dom de Deus, tá? Vamos falar dentro desse tema. O sexo é um dom de Deus, né? Deus é quem criou, é quem fez. Portanto, eu quero ler com vocês aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, que vai ser aqui, né, o nosso versículo base aqui, e o nosso capítulo também, Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24 a seguir, tá bom? Que diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ambos, os dois, serão uma carne só. Deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Então, portanto, nós estamos aqui nessa reflexão que eu quero falar com vocês. O sexo é um dom de Deus, criado por Ele com propósito e santidade. Então, Deus criou com um propósito e santidade, né? Então, é importante que nós refletimos. Por isso que eu quero tratar sobre essa reflexão, porque o sexo é um dom de Deus, foi um propósito de Deus, é um propósito de Deus. Deus, desde o princípio, no Éden, o Senhor abençoou a união entre um homem e uma mulher. Deus que abençoou a união entre um homem e uma mulher, dizendo: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Que nós acabamos de ler em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Então, vejo que já começa por aí, que é algo maravilhoso e dado por Deus. Foi Deus que constituiu, foi Deus que fez. Nós podemos ver que muitas coisas se perderam devido ao pecado, e até hoje muitas pessoas não se importam, né? Não estou generalizando, mas muitas pessoas não se importam em tomar cuidado com esse assunto, que é muito relevante, é muito importante nós pararmos e pensarmos. Tem muitos estudos, né? Tem muitos teólogos, muito homem, muita mulher de Deus falando, os cristãos verdadeiros, sinceros, aconselhando. Aqui também não deixa de ser um conselho, porque falhar todos nós falhamos, errar todos nós erramos, pecar pecamos, mas nós não vamos dar lugar à liberalidade, né? Dizer, pecamos, vamos continuar fazendo conscientemente, porque é uma responsabilidade. Então, portanto, eu quero ler aqui com vocês, nós vamos refletindo dentro desse padrão moral, dentro dessa criação, dentro dessa vontade que o Senhor criou para o homem e a mulher, né? A união aqui se torna um casamento, uma só família, né? Um homem e uma mulher, uma só carne, uma só união, ok? Essa união não é apenas física, já começa por aí, não é apenas física, é espiritual, emocional e sagrado. Espiritual, emocional e sagrado. Então não é só o físico, não é só o ato, mas ela é espiritual, emocional e sagrado. Por isso, a Bíblia ensina que o sexo deve acontecer dentro do casamento, onde há compromisso, amor, aliança. Então, por isso que está nas Escrituras, que aconteça o ato, o sexo dentro do casamento, porque não é simplesmente, né, só praticar, mas é tudo isso que nós vimos aqui, né, como a Bíblia vem nos ensinando, que é sagrado, é limpo, é espiritual, é emocional e também é uma coisa sagrada dentro do casamento, ok?
onde há compromisso, amor, aliança. Fora desse contexto, o ato que foi criado para edificar pode trazer confusão, pode trazer culpa, feridas espirituais, e é verdade. É por isso que estamos vendo muitas coisas acontecendo. Traz dor, traz sofrimento, traz angústias, né? Traz desconsolo, desafetos, porque realmente não está dentro verdadeiramente de um matrimônio onde o Senhor criou e vem nos ensinando a manter. Porque as pessoas já há muito que sabemos que acaba fazendo da sua própria maneira. E todos que fizeram isso, fizeram coisas equivocadas e erradas dentro, né, da sexualidade, acaba se prejudicando, machucando alguém, sendo machucado, e o pecado alastra, porque o pecado a gente já sabe, né? É contra aí os princípios morais de Deus. Então a gente acaba errando, falhando e prejudicando a nós mesmos, e cresce aí uma grande ferida. Então vamos lá. A verdade espiritual. O mundo trata o sexo como prazer sem limite, mas Deus o vê como expressão de amor e unidade. Por isso que eu estava acabando de dizer, o mundo, né, trata dessa maneira. O mundo age dessa forma. O mundo trata o sexo como um prazer sem limite, mas Deus o vê com expressão de amor e unidade. Quando praticado dentro da vontade dele, o sexo une o casal, fortalece o vínculo e honra o Criador. Então, pensamos nisso, analisamos esses fatos, assim como as pessoas lá fora, né, que não têm um compromisso de responsabilidade espiritual para com Deus, vai achar que é simples, que é normal, e isso, e aquilo outro, e faz tudo das suas maneiras, e depois sofre as consequências e fica perguntando por que Deus é ruim. Mas aqui ele está ensinando, ele está tratando aqui, principalmente os nossos netos, nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens, não só do Brasil, da América Latina, mas de todo o mundo, principalmente nós que já conhecemos a palavra do Senhor. Aqui não estamos nessa reflexão para pôr uma carga para determinar como deve ser falhamos. Deus perdoa até o último do vil dos homens se ele se arrepender. Né? Não estou aqui condenando nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem a esse respeito. Porque todos praticaram, todos falham e erram. Só que tem um arrependimento, o Senhor pode curar, o Senhor pode tratar a partir do momento que nós dê ouvido. Então, mas é melhor nós obedecer antes, né? Ouvir e já aplicar na nossa vida antes que aconteça o mal. Por isso que está muito mal por aí a respeito da sexualidade. Então, o apóstolo Paulo vem nos aconselhar também. Ele diz justamente isso: fuge da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Quando nós pecamos, por isso que eu estou falando, pecamos de várias maneiras, mas quando eu me dou o meu corpo para imoralidade, eu estou pecando contra o meu próprio corpo. E daí, muitos falam, e daí? O corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu saio com o que eu quero, faço do jeito que quero, vivo disso, faço isso, faço aquilo. Tudo bem, tá bom, vai fazendo, pode fazer, só que traz consequência. E o Senhor não quer consequências para nós, Ele quer nos tratar muito bem. Acabamos de ler lá em Gênesis, separada a união que Deus fez entre o homem e a mulher, e o sexo é sagrado, dentro desse padrão, né? Mas quem vive isso, quem pratica isso? Sei que ninguém faz, nem eu, nem muitos fizeram, mas a partir do momento que a palavra do Senhor entra no nosso coração, te dá ouvido, pode ter certeza que as coisas mudam, fica mais prazeroso, fica mais abençoado e acaba nos trazendo um entendimento que a família é uma bênção, o sexo é uma bênção, é prazeroso dentro da união do casamento. Então devemos aprender isso. É uma reflexão maravilhosa, podemos praticar, tá bom? Vamos lá. Como o apóstolo Paulo está dizendo, fuge da imoralidade sexual.
Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Pode cometer aí, vacilar e errar, cometer outro tipo de pecado. Mas o que comete imoralidade peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, tá? Ou seja, o corpo do cristão pertence ao Senhor. O seu corpo, o meu corpo, já não é do cristão, já não somos cristãos, não somos seguidores de Jesus. Então, este corpo agora pertence ao Senhor. Não pertence ao Senhor, não, pertence a mim. Então, não compreendeu ainda o que a Escritura está dizendo a esse respeito. Precisamos acordar e ensinar para os nossos queridos que estão começando a vida agora, querem namorar, querem se encontrar, querem sair, né, querem tudo isso. E todos não adianta pôr uma carga, um jugo nas costas de ninguém, porque todos vacilou, todos errou, todos estão debaixo do pecado. Mas se nós podemos nos ensinar e nos moldar o ensinamento aos princípios morais do Senhor, pode acontecer coisas maravilhosas na vida de jovens, adultos, senhoras, senhores, todos, desde que a gente pratique a verdade dentro do casamento. Olha aqui. Ou seja, o corpo do cristão pertence ao Senhor. É templo do Espírito Santo, tá vendo? É o templo, é a morada do Espírito de Deus. Por isso, devemos tratá-lo com respeito e pureza. Devemos tratar nosso corpo com respeito e com pureza. Que os cristãos, para aqueles que estão seguindo a Cristo, aqueles que estão em situações difíceis, de repente está vivendo uma vida desregrada, né, na presença do Senhor, é melhor tomar cuidado. Aqui é uma reflexão para nós refletir, para que você aí receba essa palavra onde você estiver e reflita bem. Você é templo, o seu corpo agora é morada do Espírito de Deus. Então quer dizer, você precisa tratar as coisas de Deus com não só você, todos nós devemos tratar com moral, com respeito, com ética, com sinceridade. É difícil às vezes. Não, a gente já tem uma natureza que quer esbanjar mesmo, que quer fazer a loucura mesmo. Não dá ouvido a essas coisas, porque pode te prejudicar, e prejudica. Olha o mundo como é que está, avassalador sobre esse assunto, né? Não estou aqui condenando as pessoas, talvez as pessoas não conheçam, mas passem a conhecer e vejam muito bem que é muito prazeroso quando se trata de um relacionamento dentro dos padrões morais do Senhor, tá bom? Vamos lá. Então, um conselho espiritual, então. Vou ler aqui um conselho espiritual para que nós possamos, assim, ajudar, tá? Se alguém já se envolveu sexualmente fora da vontade de Deus, se alguém já se envolveu sexualmente fora daquela vontade, dessa vontade de Deus, há perdão e restauração. Tá vendo? Se você se arrepender, há perdão. E há também restauração. O arrependimento sincero abre caminho para uma nova vida. Quando você se arrepende sinceramente, o que vai acontecer? Vai abrir caminho para uma nova vida. Olha que maravilha. Tá vendo que tem solução? Tá vendo que nós temos que expor mesmo, temos que refletir, temos que analisar a nossa vida. Não pense você que a sua vida está derrotada, que você está aí e tudo acabou. Não, tem um Deus restaurador. Tem um Deus que a ama e Ele se está pronto para perdoar, está pronto para nos ajudar, tá ok? Então vamos lá. Há perdão e restauração. O arrependimento sincero abre caminho para nova vida. Deus não rejeita quem se aproxima dele com um coração aquebrantado, com um coração ali quebrantado, sabendo que realmente precisa da misericórdia e da graça do Senhor. O Senhor jamais vai deixar de mão vazia, jamais vai abandonar, tá bom? A graça de Cristo, que é o favor de Deus, né, que nós não merecíamos, limpa, tá? Limpa, renova e dá forças para viver em santidade, tá? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos renova, limpa e dá força para nós viver em santidade. A graça do Senhor, tá bom? A graça de Cristo, ela nos limpa, tá ok? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós confessa ao Senhor, não é ao homem, não é ninguém pagando isso, pagando aquilo, não. Confessa ao Senhor no seu íntimo, dentro de você e não pratique mais. O Senhor já te perdoou. Acredite nisso, pratique, tá bom? Então vamos agora para nós terminar a nossa reflexão, chegando a uma conclusão, tá bom, queridos? Olha bem. O sexo é uma bênção quando vivenciado sob a direção divina.
viu? Não é mal, não. Não é para você não fazer, não é para você fazer. É para você gostar com seu companheiro. Combinados, tá certo? Entre um homem e uma mulher cristão, mesmo que vocês não são. Ah, mas nós não é casado, nós não é cristão, nós não é nada disso. Está na presença do Senhor, é limpo, é um homem só, é uma mulher só, é abençoado por Deus. Vocês têm convicção disso. Então reflita sobre isso, que o Senhor fez isso. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, serão ambos um só. Então é o casamento, então não é maldição, é bênção, tá certo? Vamos lá. O sexo é uma bênção quando vivenciado sob a direção divina. A pureza não é repreensão, tá? A pureza não é uma repreensão, é proteção espiritual. E quando o amor é firmado em Cristo, o relacionamento se torna reflexo do próprio amor de Deus. Olha que bênção, você está entendendo? Que coisa maravilhosa, né? É muito lindo isso aqui, viu? Olha bem, o relacionamento se torna reflexo do próprio amor de Deus, tá bom, meus amados? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos encerrando por aqui. Mais para frente teremos mais uma reflexão. Aqui foi só para nossa reflexão. Conta lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, falando sobre o sexo. Não fica só nisso. Aqui é só uma reflexão. Tem algo muito mais profundo, tem várias coisas que podemos descobrir e aprender, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém? Muito obrigado. Em nome de Jesus.